Então, galera, tudo bem? A ideia de fazer esse formato de videoaula veio principalmente da necessidade que a gente teve, recente, de manter o isolamento, o distanciamento social por conta do coronavírus. Então, nós, enquanto professores, a gente precisou criar mecanismos que facilitasse a comunicação entre nós e os alunos, da mesma forma que isso poderia gerar, de alguma forma, uma continuidade do conteúdo programado, do planejamento que nós fazemos anualmente e, no meu caso, em relação à sociologia. Eu já tinha algumas ideias para fazer vídeos nesse formato, não necessariamente em videoaula, mas eu queria já fazer alguns comentários sociológicos, alguns comentários a partir da sociologia para discutir algumas questões de cultura pop, por exemplo, que é algo que eu já tenho certa facilidade, eu assisto e acompanho muito conteúdo nesse formato, então eu estou aproveitando esse momento para colocar em prática as ideias que eu já tinha e criar esse canal para colocar em prática aquilo que eu já havia planejado de alguma forma, direto ou indiretamente. Claro, o canal ele não vai ser só videoaula, tá? Eu já tenho conversado com alguns amigos, outros professores, para a gente transformar esse canal em algo maior do que isso, então provavelmente alguns vídeos ensaio, algumas coisas assim, para manter a ideia inicial, que era de produzir material e diálogos entre a sociologia e o cotidiano e cultura pop, e também relacionar outros assuntos que são fundamentais para a gente compreender a realidade a partir da ciência, então não só a partir da visão sociológica, mas também a partir de outros olhares também de outras ciências. Dessa forma, gostaria de me apresentar para quem não me conhece e está vendo esse vídeo através do YouTube ou de algum outro meio. Eu me chamo Luan, sou formado em licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Piauí e atualmente sou professor da Rede Estadual da Bahia e resido em Teixeira de Freitas. Então, antes da gente entrar no conteúdo sociológico propriamente dito, a gente precisa compreender quais que foram as motivações que levaram as pessoas, aos cientistas, a pensarem a sociedade de forma científica. O que aconteceu para que a gente pudesse pensar as relações sociais e por que isso foi importante num determinado momento e não antes, E para a gente poder pensar sobre essas questões, a gente primeiro tem que tentar imaginar e tentar pensar também sobre o que nós somos enquanto indivíduos e o que aconteceu para a gente poder ter conseguido sobreviver no mundo durante muito tempo. A gente tem que pensar sobre a história do pensamento humano e eu estou tentando pensar também a história do pensamento ocidental principalmente. Quando a gente pensa na formação humana e a gente lembra que Darwin chegou à conclusão de que não os indivíduos, não as espécies mais fortes, mas as espécies mais adaptáveis, as mais adaptadas ao meio em que vivem, é que conseguiram sobreviver por mais tempo. Então, o que exatamente nós desenvolvemos para que pudéssemos também sobreviver por bastante tempo? Eu não vou entrar em tantos detalhes da biologia, mas é importante notar que dentro daquilo que nós, enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, a gente desenvolveu, a gente não criou nenhum mecanismo de sobrevivência como um leão, como um jacaré. Então, nós não somos fortes
tá? Como um gorila. Nós não somos fortes como um urso, nós não somos rápidos como um guepardo ou como um leopardo. Então, o que exatamente nós desenvolvemos para que a gente sobrevivesse por tanto tempo? Duas coisinhas principais aconteceram para que a gente conseguisse isso. A primeira delas, nós desenvolvemos a nossa capacidade intelectual, a nossa compreensão sobre o mundo, a nossa compreensão prática sobre o mundo. Nós, enquanto seres humanos, em dado momento, a gente aprendeu que alguma planta, por exemplo, faria bem ou alguma planta faria mal para o nosso organismo. Assim como a gente aprendeu a controlar o fogo, a segunda coisa que a gente aprende e que vai ajudar a gente a sobreviver no mundo durante tanto tempo é a nossa capacidade de organização social. A gente aprende que se eu preciso matar um leão, por exemplo, para me alimentar deste, é mais fácil que eu me junte com outros semelhantes e a gente crie estratégias para ferir aquele leão e eventualmente matá-lo e comê-lo, do que se eu sozinho fosse matar esse leão, tá? Seria muito mais difícil eu sozinho, enquanto indivíduo, fosse lá tentar isso. Então a gente começa a se organizar e aí a partir dessa organização a gente também cria mecanismos em que geração em geração a gente vai passando esse tipo de conhecimento e a gente vai aprendendo novas técnicas e outras maneiras de se comportar, fazendo com que a gente consiga modificar a natureza a nosso favor. Isso é importante porque depois a gente vai entender que essa capacidade de modificar a natureza a nosso favor dá origem também àquilo que a antropologia vai chamar de cultura depois. Mas, por enquanto, a gente precisa entender que essa capacidade de organização social, tá, de compreensão da realidade e dessa modificação da natureza a nosso favor, junto do desenvolvimento intelectual, tá, dessa compreensão prática do mundo, são fatores que vão dar origem ao Homo sapiens. Então a gente avança um pouquinho no tempo e aí a gente começa a observar que ao longo dessa trajetória, ao longo desse caminho que a gente percorre de organização, de níveis de organização que vão se tornando mais complexos, cada vez mais complexos, que a nossa compreensão do mundo e da realidade vai ficando mais complexa, a gente vai sentindo a necessidade de tentar explicar o mundo, a gente vai sentir a necessidade de tentar ir além daquilo que é visível, daquilo que é palpável. Isso acontece em milhares e milhares de anos, tá? E aí a gente avança até mais ou menos o século V depois de Cristo, tá? Então eu estou pensando tudo que veio antes, tá? Até mais ou menos entre 401 e 500, né? Depois de Cristo, onde a gente vai ter alguns eventos que vão acontecer que são extremamente importantes para a gente entender as motivações que nós tivemos para criar assim, as ciências sociais, que é o assunto desse vídeo. A gente vai dar origem lá na Grécia à filosofia. A filosofia que primeiramente questiona o mundo a partir do próprio mundo. São os chamados filósofos da natureza, ou os pré-socráticos. Esses caras, eles investigavam a essência das coisas, eles queriam entender qual é a essência do mundo. Se você perguntasse para Pitágoras, por exemplo, qual era a essência, né, o que era o mundo, ele ia dizer, olha, o mundo, a essência do mundo é a geometria, tudo no mundo é geométrico. Se você perguntasse para Pitágoras o que você é enquanto indivíduo, enquanto sujeito, ele ia dizer, olha, você é geométrico. A geometria está presente em tudo. Se você perguntasse para Heráclito também teria uma resposta a partir dessa essência que é encontrada na natureza. Então Heráclito diria o seguinte, olha, a essência do mundo é a mudança.
porque tudo muda. Heráclito que vai dizer uma frase muito famosa que é: nós nunca nos banhamos 2 vezes no mesmo rio, porque tanto o rio muda quanto eu também. Tanto Pitágoras como Heráclito e outros pré-socráticos, eles partem do princípio de que existe algo na natureza, uma essência na natureza, e que essa essência ela é compreendida a partir da própria natureza. Embora Sócrates tenha posteriormente trazido uma outra compreensão para a filosofia que vai determinar um outro momento para a gente pensar a realidade a partir da própria filosofia. Essa contribuição de Sócrates é dizer que a essência do ser humano ela não está baseada na própria natureza. Você não pode explicar o ser humano a partir da própria natureza. É claro que nós somos natureza também. Nós somos geométricos, como Pitágoras pensava, nós mudamos, assim como o Heráclito também pensava. Mas existe um algo a mais no ser humano, e esse algo a mais é o que ele vai chamar de alma. Sócrates vai dizer que a essência do ser humano é a alma. A alma não no seu sentido cristão, mas no seu sentido de razão. Nós somos racionais. E por sermos racionais, existem questões que só existem porque nós, ainda que Sócrates não tenha dito com essas palavras, mas nós produzimos cultura. E daí Sócrates começa a tentar pensar a essência do ser humano e da sociedade. Ele inaugura uma maneira de pensar a política, uma maneira de pensar justiça, e através dos seus diálogos ele vai demonstrar que nós, enquanto seres humanos, nós damos sentido ao mundo em que a gente vive. Durante esse período, a gente também tem ascensão e queda do Império Romano. É importante a gente lembrar disso porque, no primeiro momento, quando Roma conquista os seus grandes territórios, incorpora as práticas e comportamentos vigentes em cada território daquele, e que vai negar, no primeiro momento, o cristianismo, mas que posteriormente vai adotar essa perspectiva religiosa como a sua religião oficial. Mas quando o Império Romano começa a se desfazer, a religião cristã ela permanece, que vai dar origem à Igreja Católica Apostólica Romana. Essa igreja que, durante o período de Idade Média, onde o novo modelo econômico ele vai ser baseado no feudo, que a gente poderia trazer diversas perspectivas sobre o que é o feudo, as relações de poder, etc., mas que no fim das contas é terra, tá? Vai determinar que quanto maior o número de terras você tiver, maior será o seu poder econômico. Nesse período de Idade Média nós temos a Igreja Católica como uma grande possuidora de terras, portanto um grande poderio econômico, assim como a nobreza, tá, que surgiu naquele período, como também um grande poder econômico, grandes terras. E aí vai existir um particular interesse da Igreja Católica em reconhecer na figura dos nobres, em especial dos reis, aqueles que são a representação divina de Deus na Terra. Isso vai acontecer principalmente porque, se você tem a nobreza com muitas terras e a igreja com muitas terras, quando os dois se juntam, o poder econômico se torna maior ainda. E o que vai gerar o período que é conhecido como Idade das Trevas também. Idade das Trevas não porque não se produzia conhecimento, mas porque todo conhecimento produzido era limitado por aquilo que a Igreja Católica permitia. Daí a gente avança mais um pouquinho e a gente chega lá no século XV, que vai ser o período em que nós vamos ter o expansionismo europeu, né, com as grandes navegações, e a gente vai ter algumas mudanças de perspectiva religiosa também, porque nós vamos ter, mais ou menos naquele período, a ascensão do protestantismo. Primeiramente com Lutero, que não queria criar uma nova religião, mas
consertar aquilo que ele considerava como errado para a Igreja Católica. Dentro da Igreja Católica, ele vai ser excomungado, vai fugir para a Inglaterra, vai nesse período ser patrocinado aí pelos reis, né, para que traduzisse a Bíblia, que vai ter um impacto muito importante aí na alfabetização das pessoas. Importante notar que a Igreja Católica começa a perder seus territórios. Dadas essas circunstâncias, ora, se o modelo econômico é baseado na terra e você vai perdendo esse território, então o seu poder vai diminuindo. Então havia também um interesse da Igreja nas grandes navegações, porque aí você patrocinava, alcançava, né, novos povos e eventualmente teria mais terras, teria mais fiéis, e a Igreja Católica passa também a financiar alguns desses mecanismos de expansão da Europa. Ao mesmo tempo em que outros fenômenos vão acontecendo, a pequena burguesia, tá, os pequenos comerciantes começam nesse período também a perceber que as relações de poder, as tomadas de decisões que partiam dos reis, né, que havia uma relação de hierarquia muito forte. Essa pequena burguesia que vai crescer, tá, ela começa a perceber que quem na verdade produz riqueza são aqueles indivíduos que desenvolvem alguma atividade ou prestam algum tipo de serviço e, eventualmente, aqueles que vendem, aqueles que trocam mercadorias. Que os reis, tá, nada mais são do que uma família que, por alguma razão, a gente decidiu que eles deveriam mandar e seria por isso. É claro que, num primeiro momento, há sim uma relação de cooperação entre os reis, né, e as outras camadas da sociedade. Embora que essa relação ela passa a ser questionada a partir do momento em que a produção de riqueza e as excessivas cobranças de impostos elas acabam gerando alguns desconfortos para com essa parcela da população. Isso vai fazer com que a gente chegue no período em meados ali do século XVIII, que vai ser conhecido como a Era das Revoluções. Das principais revoluções que vai acontecer, a gente vai ter a Revolução Francesa, por exemplo, e a Revolução Industrial, que são respectivamente uma revolução de tipo político e uma revolução de tipo econômico. Vai haver uma mudança da perspectiva política, um novo modelo de Estado, e a Revolução Industrial, um novo modelo econômico. Se antes nós tínhamos a economia baseada na terra, agora a gente vai ter uma economia baseada no capital. Agora não interessa mais o quantas terras você tem. Não interessa se você tem 10.000 hectares de terra. O que interessa é o quanto de dinheiro, o quanto de capital acumulado você tem. Isso vai fazer com que, se a terra vai perder o seu poder simbólico dentro da economia para o acúmulo de capital, de dinheiro, isso vai fazer com que as pessoas comecem a sair do meio rural para o meio urbano. Lembrando que as revoluções de tipo político, tá, também estão acontecendo. Então os reis também vão perder os seus postos, fazendo com que nesse período, literalmente, os reis sejam mortos. Aqueles que vão ceder às vontades do povo daquele período vão permanecer vivos e vão ser chamados aí os déspotas esclarecidos, né? E aí vão surgir modelos mais moderados de monarquias, mas muitas das vezes os reis, a nobreza não vai ceder e vão ser retirados à força. Então vejam só, o modelo político vai mudar, as pessoas vão começar a sair do meio rural para o meio urbano, vai acontecer um boom populacional, muitas pessoas vão estar na cidade. A Revolução Industrial ela vai trazer para a gente uma nova perspectiva do trabalho
em que os indivíduos vão se submeter a situações, tá, extremamente precárias do trabalho. Então, por exemplo, naquele período se trabalhava em média umas 16 horas por dia, mas às vezes 18, né? Muitos trabalhavam em extração de minérios, em que eram lugares escuros, sem equipamentos de segurança nenhum, quentes. Então a possibilidade de você sobreviver por mais de 40 anos era mínima, tá? Então vai surgir uma questão: ora, se as cidades estão trazendo situações precárias de trabalho e de saúde, por que então as pessoas não voltam para o meio rural? E é a partir dessa pergunta que a gente vai começar a observar a sociedade com outros olhos. A gente vai começar a se questionar por que a sociedade é tão complexa, o que são essas cidades, o que é esse novo modelo de sociedade na qual mudamos a economia e mudamos a política. Então a nossa forma de nos comportar enquanto sociedade também vai mudar, e a gente começa a pensar a sociedade de uma forma mais elaborada. E aí a gente tem o surgimento de ciências sociais, como a sociologia, que vai tentar pensar sobre as instituições sociais, né? Qual é a função da escola, qual é a função da igreja, qual é a função da família, que é uma das instituições sociais mais importantes do nosso modelo de sociedade, até porque quando eu venho ao mundo, o mundo já existe, então quem vai me apresentar ao mundo pela primeira vez é a família. Então fale dessa forma, ande com tais grupos, participe de tais grupos. A antropologia também vai surgir para tentar explicar por que nós somos tão diferentes uns dos outros, porque durante o período de grandes navegações nós vamos encontrar comunidades completamente diferentes daquelas que eram vistas comumente na Europa. A gente vai ter a ciência política, que vai tentar pensar esse modelo de Estado que surgiu. Então a ciência política ela também vai nascer com esse Estado moderno, para tentar pensar as relações de poder, de Estado, governo, governabilidade, governança, dentre outras ciências sociais, tá? Para citar essas três, ou também se a gente pensar na economia, que vai começar a pensar as relações de produção, de distribuição e consumo de bens desses recursos que são escassos. Então, essas são algumas das ciências sociais que vão se fortalecer a partir desse momento, porque a gente vai tentar compreender a sociedade dentro dessas relações complexas. Percebam, tanto a sociologia quanto a antropologia, a ciência política vão desenvolver outros tantos conceitos, outras tantas pesquisas, mas elas vão partir desse mesmo princípio. É por isso que esse período da Era das Revoluções é importante para a gente entender de onde é que a sociologia, de onde que as ciências sociais surgiram. E é por isso que essas ciências sociais também são conhecidas como as ciências da modernidade, porque elas surgem exatamente nesse período, exatamente com o mundo moderno. E primeiro vai ser investigado as questões urbanas, e aí depois a gente vai tentar pensar as questões rurais, a gente vai pensar outras tantas questões que envolvem a sociedade. Enfim, esse vídeo é um vídeo introdutório. Eu tentei resumir bastante o conteúdo, não substitui as leituras dos livros que tratam desse conteúdo. Inclusive vou deixar disponível algumas referências aqui que vocês podem estar buscando. De qualquer forma, esse vídeo vai ficando por aqui, e ao longo dos outros vídeos eu vou trabalhar os conceitos da sociologia, da antropologia e da ciência política, mas é importante que tudo isso que foi dito nesse vídeo tenha ficado claro o suficiente para a gente poder avançar nesses outros conceitos. Porque agora a gente já sabe quais foram as motivações que levaram as pessoas a pensar a sociedade de uma forma científica. Não esquece de compartilhar com outras pessoas, e é isso. A gente se vê na próxima.